Oi, oi, aqui é a Lena com vocês e trouxeram uma delícia pra gente. Tudo do jeitinho que vocês gostam. Poda, o caso é bem complicado. Fiquem confortáveis, preparem um chá, peguem biscoitos e vamos assistir. Pernas femininas primeiro. Segundo, há problemas. Na verdade, são muitos mesmo. Os dedos estão todos juntos e estão achatados porque essa mulher usa calçado especial, já que ela mora na cidade de Togliatti. E o que fazem em Togliatti? Lá fabricam carros, pelo que entendi, ela pinta para-choques. E lá é um tipo de produção onde é obrigatório usar calçado especial para proteger os dedos. Bem, um dedo ficou desprotegido. Essa lesão tem 17 anos, você acredita? A unha está assim há 17 anos. Dá para corrigir? Difícil. Dá para melhorar? Dá sim? Então é exatamente isso que vamos fazer agora. Como você vê, o mindinho também está deitado de lado, descansando. Aqui, sobre esse polegar, tenho mais perguntas que respostas. Quero dizer que esta é a mãe de uma das minhas profissionais, mas essa profissional não é podóloga. Ela é esteticista, trabalha principalmente com manicure. Enfim, há alguns anos ela até tentou fazer uma limpeza, mas por enquanto a situação está assim. Posso dizer que está endurecido. Seria bom fazer um raio-x para conferir, pode ser uma exostose. E todos os outros dedos também não estão em muito bom estado, então vamos ter que limpar tudo isso. Então, amantes de cutucar e fazer artesanato, vamos começar. Vamos dar uma olhada mais de perto nele. Gravei mais cenas de propósito. Ou seja, a unha é grifótica, assim chamada. Sobre elas e a grifose é quando a unha cresce não para frente, como deveria. E essas suas partículazinhas, ou melhor, não são partículas, mas células, sim, vamos chamar assim, suas células, das quais é composta a lâmina ungueal. Elas se confundiram um pouco e aumentam em espessura, ou seja, acaba ficando uma unha bem grossa, a gente acaba tendo esse tipo de ceratose e não dá para cortar de jeito nenhum. Isso é praticamente impossível. Agora vamos lixar ele. Primeiro, precisamos deixá-lo fino para cortar. Mas antes de tudo, claro, vamos usar uma espuma especial. É uma espuma de limpeza para lavagem a seco dos pés. E antecipando a pergunta que já surgiu na sua cabeça, sim, ela também tem uma horta e sim, isso é terra. E isso é absolutamente normal. E eu não acho nojento, não me incomoda. Poxa, as pessoas trabalham aqui na terra, gostam disso, por que isso seria ruim? Acho ótimo ter suas próprias verduras, pepinos, maçãs e tomates. Por isso, uso uma broca mais resistente da Biotech e levo até o canto. Ela esperou porque eu não removo o revestimento dela. E nesses casos, claro, ela se sai super bem. Ela remove o material de forma tão eficiente e abundante, eu realmente gostei muito, muito mesmo. Porque antes disso eu estava só observando ela, né? Ela estava guardada comigo. Mas eu não estava muito preparada mentalmente para esse trabalho, mas agora ela veio em ótima hora. E como vocês podem ver, eu lixo e a unha simplesmente não acaba. Aliás, quero dizer que para o teste usei aqui um aparelho do segmento econômico Dr. Alex São Paulo 100. Se eu encontrar a imagem, com certeza vou mostrar para vocês. E por que segmento econômico? Bem, porque ele custa o mesmo que o Strong, mas eu gostei mais dele no uso. Eu mostrei ele em uma resenha grande que eu tenho sobre todos os aparelhos e ele apresentou características muito melhores, resultados melhores do que o nosso. Essa é a minha caneta azul favorita do Strong, a dele é bem parecida no formato e muito confortável na mão. Mas a potência dele acabou sendo maior. Aqui vocês já estão vendo a próxima etapa do tratamento dessa lâmina ungueal. Peguei uma broca pequena de carboneto de tungstênio, lixei e consegui remover parte da borda livre. Mas lá dentro, meu Deus, havia um verdadeiro tesouro. Acho que ela acumulou isso por muito tempo. Ela sentia cócegas, então às vezes mexe as pernas. Não dói, só dá muita cócega. E quando as unhas ficam nesse estado, sabe, parece que a unha se encaixa ali, ou seja, essa ceratose, aquela pele seca que não caiu, que não saiu, tudo isso fica ali encaixado. E é preciso, tirar isso dali, sabe, ajeitar, remover. Ou seja, está vendo esses movimentos meio de torção e o trabalho foi, posso dizer, bastante difícil. Nada ali se soltava, percebia muita coisa acumulada e precisava remover tudo. Bom, a gente não vai deixar isso lá, né? Por isso, em várias etapas, em várias tentativas, vez após vez, eu fui avançando cada vez mais. Agora, vamos pegar a fresa de novo.
Aliás, essa aqui é uma das fresas que eu realmente adoro para esse tipo de limpeza. Essa é uma esfera de carboneto de tungstênio da Biotech, acho que tem 2 milímetros de diâmetro, mas não tenho certeza. Como vocês sabem, eu não costumo decorar esses diâmetros, mas vou mostrar a imagem para vocês. Eles têm um kit com várias dessas esferas. Eu também tenho esse kit e, na verdade, ele dura bastante tempo. Ou seja, eu não diria que são ruins, eu trabalho com eles e por enquanto está tudo certo. Porque aí você não lixa mais o esmalte, mas sim as unhas ou a pele. Aqui vai mais uma rodada. Já comecei a usar a cureta no meu trabalho. E ainda tinha outra dificuldade. O dedinho não abaixava, sempre ficava levantado, então eu precisava puxá-lo. E isso, claro, complicava a situação. Nós tentávamos tirar tudo isso e, claro, aquilo resistia. Bem, na verdade sim, terra pura mesmo. Apesar de eu ter pego uma pinça especial que tem serrilhas, foi muito difícil chegar até lá. Aqui eu já peguei uma lâmina líquida, pensei que talvez fosse melhor amolecer um pouco a pele para melhorar e reparei em um lugar estranho no meu segundo dedo. Acho que depois preciso trabalhar nisso. Vou mostrar o que tinha no final, que não era o que eu ou vocês pensávamos. Tinha uma surpresa lá. Aqui tentei usar uma broca menor, que normalmente uso para remover unhas, mas deixei de propósito. Ela não serve aqui, esse trabalho é ineficaz. Volto para a broca bolinha. Aqui o trabalho já é muito preciso, porque eu sabia que se essa broca escorregar agora não vai ser nada bom. E também me deparei com um problema. O que tem no seio? Aqui nesse dedo também tinha uma parte escurecida na lâmina da unha, ou seja, claramente precisava ser limpa ali. Mas o acesso não era muito bom. Por isso vamos andar literalmente na ponta da faca, como dizem. Ou seja, teremos que trabalhar tudo isso com muito cuidado. Deixei todos os pedacinhos, não cortei nada, só para que todos que gostam de detalhes possam aproveitar. Mas eu tenho um pedido para vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu preciso que a rede social não me bloqueie. Por favor, deixem um like e comentem, me deem reações, porque vocês me escrevem. Por que tem poucos vídeos? Porque eu sou bloqueada, eu sou banida. Sim, algumas pessoas não são banidas, mas outras são. Ou seja, quando você já tem um público tão grande, você recebe uma atenção diferente, mais cuidadosa. E meus vídeos passam por verificações muito difíceis, e agora mesmo estou gravando, ainda não sei, aliás, se esse vídeo vai passar na verificação ou não, mas eu realmente espero que sim. Por isso peço o máximo de feedback, agora vai ser muito legal. Legal, sim. Ou seja, é realmente uma sensação de alívio, até para mim, quando eu assisto, embora eu mesma tenha feito tudo isso, mas até eu sinto essa sensação. E quando eu já estava sentada, cutucando, e quando vi essa unha, pensei, poxa, que legal agora, como tudo vai ficar ótimo. Isso. Então vamos relaxar juntas, todas que gostam de comer e dormir assistindo meus vídeos, aproveitem. Como podem ver, é um aparelho econômico. Inclusive, abri aqui na internet, 17.250 rublos. Eu encontrei o preço desse aparelho na internet em algum site, só que não era o original. Acabei achando um diferente. Enfim, cerca de 17 a 18 mil rublos. E neste momento eu te garanto, esse é realmente um preço acessível, porque existem aparelhos que custam até 50 mil. O Alex tem o São Paulo 130 que custa cerca de 50 mil e onde bati recorde, sem dúvida é maravilhoso. Eu não posso dizer nada. Optei por um segmento mais barato, já que sempre dizem, você só trabalha com os caros. Esse custa cerca de 17 a 18 mil. Quero dizer, sabe? Ele tem um painel, gostei muito do visor eletrônico pequeno, que mostra a velocidade, quantas rotações você coloca. Isso é muito prático no trabalho. Poxa, nem consigo falar direito, eu até fico com água na boca vendo isso. Gosto muito mesmo. Ainda há muito para cavar lá, viu como está escuro? Enfim, sobre o aparelho, tudo bem, eu vou encontrar o link, vou deixar ele e também vou tentar colocar a imagem, também. Na verdade, eu queria falar sobre essa unha. Enfim, a mulher trabalha na produção, pinta para choques ou algo assim. Eu não entendo muito bem disso. Sinceramente, não sei diferenciar um Gigoli de um Moskvich, mas isso não importa. O problema é que há 17 anos houve um acidente, não sei se foi esmagado ou prensado, mas enfim, aconteceu alguma coisa e, digamos assim, o dedo quebrou. Então, explicando de forma simples, dá para dizer assim, os mecanismos lá dentro quebraram. Essas mudanças ocorrem justamente após um trauma, seja contínuo ou um momento intenso.
Ou seja, esse tônico grifose geralmente acontece porque houve um trauma ou porque houve uma traumatização sistemática, alguma sobrecarga, por exemplo. Suponhamos sim que foi muito pressionado pelo sapato, ou seja, a unha foi pressionada pelo sapato, ficou assim sendo pressionada por muito tempo, meses ou até anos. Para alguns essa situação ocorre de repente. Poderia parecer tudo bem, sim, é desagradável, mas não cicatriza, sabe por quê? Porque ainda aqui, bem na almofadinha, onde está meu dedão agora, tem um endurecimento. Como não sou médica, não posso dar diagnósticos, apenas supor e informar aos clientes. E esse tipo de endurecimento ela pode indicar a possibilidade de exostose. E exostose, para facilitar e entender melhor, você pode até pesquisar na internet, lá vai ter a definição. Basicamente isso acontece quando cresce uma protuberância no nosso ossinho e ela aparece justamente ali. Isso ocorre porque a prega não está coberta pela lâmina ungueal, então a prega recebe uma carga constante. A pessoa usa sapato e o corpo se protege, pensando, vou criar algo aqui para me proteger. E aí cresce, o corpo cria mais uma parte ali, que não é nada necessária e que depois vai atrapalhar muito o crescimento da lâmina ungueal. Enquanto isso, eu faço uma verdadeira escavação arqueológica, né? Eu faço uma escavação mesmo, porque está bem profundo ali. Sendo sincera, não consegui terminar, pois a cliente já estava desconfortável. Dei recomendações para os cuidados em casa. E para que a profissional que trabalha comigo, para que ela realmente venha quando for visitar minha mãe em Togliatti, para que ela realmente venha, faça os tratamentos nela porque são necessários aqui e depois de um pedicure assim ficará tão fácil, leve e fresco. É tão bom quando você... até minhas unhas doem agora só de pensar em pedicure. Queria que limpassem tudo para mim. E isso é ceratose, que comprime as lâminas das unhas, pressiona a pele e incomoda, por isso é preciso tratar. Se suas unhas estão assim, você precisa procurar um especialista. Encontre uma pedicure, uma podóloga ou algum profissional com conhecimento aprofundado sobre lâminas ungueais para que você possa receber esse tipo de tratamento. Pedicure higiênica, também conhecida como pedicure médica. No geral, a ideia é remover tudo o que atrapalha, tudo o que está ressecado. E um sinal típico, aliás, para essa unha, onde há espessamento das lâminas ungueais, chamado de grifose, é a ausência de cutícula. Você percebeu, né? Nas outras ainda tem um pouco de cutícula, mas nessa parece que foi totalmente removida. Ou seja, isso também é um dos sinais. Se você vê algo assim, já são alterações nas unhas que estão praticamente gritando pra gente, sinalizando, dizendo: ei, algo não está certo. Eu ainda estou tentando chegar à verdade aqui, mas se lembrarmos de como era a unha antes e como ela está agora, claro, dá pra ver que a diferença é evidente e nesse momento já está fácil para ela. Aqui, aliás, eu encontrei, sim, um pedacinho de pele. E eu fico especialmente encantada com esses vídeos na internet, quando alguma mestre, moça, não sei, ou quem é podóloga, não importa, pega uma pinça. Quando o calo lateral aparecer sob a unha, não puxe. Isso pode rasgar a pele, então evite fazer isso. Isso sempre causa desconforto para a cliente. É uma ferida e, claro, isso traz riscos, porque depois disso a cliente pretende andar com os pés, então não precisa puxar nada. Puxo levemente, balanço um pouco e corto o excesso. Esse é um momento muito importante. É fundamental entender que a extração lateral da calosidade sob a unha serve apenas para efeito visual. Mas a gente não precisa disso. Olhando aqui, está tudo muito bem para nós. Também aconselhei ela a usar gotas do Domi com óleo de tea tree. Na verdade, o óleo nunca faz mal, ele sempre nutre, sempre hidrata e, claro, também estimula. Esse dedinho só precisa ser monitorado. Talvez ela ainda possa treinar comigo de novo. Também dei algumas recomendações. Aqui eu chamo a atenção para o fato de que o sapato dela é estreito. Ele é mais comprido que o normal, nós verificamos depois, mas em largura é estreito. E quando você vê que os dedinhos ficaram assim, apertados um contra o outro e assumiram uma forma quadrada, ali embaixo até ficaram um pouco calejados, machucados, esse é um sinal claro de que o sapato não é muito adequado. Então tenha isso em mente, anote para você também. Aqui eu decidi cuidar do dedinho, vou mostrar o sapato do dedinho e, aliás, teve um momento em que a fresagem... Você sabe o que é isso? Eu ainda não falei da função mais legal do aparelho, apesar dele ser bem acessível e proporciona um trabalho bem confortável e tudo fica muito legal.
Ele tem um diferencial, ele é com escova. Não, ele não é sem escova, é uma caneta com escova, mas ela tem a função de uma caneta sem escova. Acho que muitas profissionais vão gostar. E isso é realmente uma grande vantagem e um grande diferencial em relação ao Strong, que aparentemente já está quase alcançando ele. Mas ele possui um botão que alterna do forward para o reverse sem precisar parar. Você está trabalhando, tudo vai bem, aí decide mudar, aperta um botão e tudo muda, sem precisar parar nada. Isso é incrível! E tudo isso por um preço relativamente baixo. Agora, aqui está a surpresa que eu prometi. Então, eu pensei que talvez fosse só um calo. Depois eu olhei e pensei, parece que tem algum cisco ali. Depois pensei, talvez ela tenha machucado em algum momento e, sabe, tinha um pequeno hematoma. Mas eu removi muito cuidadosamente com essa broca de corte. Também peguei este instrumento, abria para diferentes lados. Realmente havia ceratose lá, realmente tinha pele seca, mas quando cheguei ao final e borrifei, percebi que parece tinha uma verruga ali. Enfim, ficamos observando, até olhamos com a lente macro, só que essas imagens não entraram aqui. Decidimos que por enquanto vamos observar e ver como evolui. Bem, na verdade pode muito bem ser uma verruga porque essa área recebe pressão, talvez ela seja lesionada, então por que não? É bem possível. A única coisa com que eu comecei a me preocupar é que eu removi o ceratose ali, mas parece que não cheguei até a própria verruga, não a cutuquei. Então por enquanto vamos esperar. Isso também acontece, pois nem sempre é possível reconhecer de imediato o que está à sua frente. Vamos cortar as unhas do outro pé e pegar a broca de novo. Pegamos novamente a mesma broca, essa enorme, grandona. Porque no segundo dedo, claro, não tem onicogrifose, mas mesmo assim as unhas são grossas. Eu decidi reduzir um pouco a espessura e mesmo aqui dá para ver que até o alicate está tendo dificuldade para cortar. Aqui temos um tesouro, vamos removê-lo agora, há muita coisa acumulada ali. No começo eu pensei que tinha algo realmente ruim ali, mas é só a mesma coisa, é a mesma sujeira, ela ficou presa e precisa ser removida com cuidado. Estamos removendo tudo cuidadosamente. Tem um calo periungueal ali, mas o que mais tem mesmo é terra, claro. Dá para olhar isso para sempre. Recomendo que observem o dedo mindinho ao lado, pois é interessante, quase há dois ali. E esse estado, nesse caso, é adquirido. E enquanto eu tiro os restos de sujeira do lado do dedão do pé, quero falar sobre o dedo mindinho. Muito frequentemente recebo pedidos, aqui vamos cortar um cantinho, muito frequentemente escrevem sobre o mindinho. Por que eles ficam tão divididos e crescem assim? Como isso acontece? Com o que está relacionado? Que doença é essa? Isso não é uma doença. Às vezes isso acontece desde o nascimento, mas quando é uma condição adquirida, o que acontece com mais frequência, o dedo mindinho era normal e de repente começou a se dividir assim. Às vezes também acontece de prender em alguma coisa, dói quando prende e tudo mais. Isso acontece porque a pessoa usa uma área apertada e estreita, ou seja, não curta, mas sim apertada, bem aqui na largura. E o dedinho, como eu mostrei no outro pé, neste aqui ele está um pouco virado de lado. Bem, fica assim, deitadinho um pouco, e assim o tempo todo. É essa beiradinha que começa a se soltar e roça na parede interna do sapato. Isso é o que chamamos de traumatização mecânica e ainda por cima sistemática, né? Ou seja, essa unha ele fica roçando o tempo todo e naturalmente acaba se machucando. E no final a gente acaba com essa surpresa. Dá para resolver essa situação? Normalmente não. Ou seja, se ele ficou assim, ele vai continuar assim, mas essa unha precisa ser tratada. Olha só, eu gravei ele de pertinho, bem no macro mesmo. Na verdade, são dois ali quando deveria ser apenas um. Aqui está esse lateral desgastado, meio estranho, não precisa arrancar, não precisa cortar. Eu cortei ele como se fosse parte da unha principal. Agora vamos colocar um pouco de talco e começar o tratamento. E essa borda aqui, sabe, ela está meio misturada com a pele, sabe? Não é exatamente unha dura, é algo bem intermediário. Por isso eu nivelo levemente com a broca, depois corto tudo com o alicate. Depois vejo o que mais precisa ser cortado, borrifo antisséptico. Tudo o que eu borrifo geralmente é antisséptico, mas às vezes também uso lâmina líquida, caso alguém tenha curiosidade sobre o produto. E então continuo. Novamente, usamos a broca e quis passar por esta junção. O mais importante é saber quando parar.
Usei a broca azul para retirar bastante material e estou tentando alisar. Ou seja, o objetivo é unir completamente para que não fique agarrando. E acho que isso é tudo o que pode ser feito com essa unha. Bem, porque fazer com que ela cresça de volta nós já não conseguimos. Ali a lesão aconteceu bem no fundo, mas podemos cuidar dela com cuidado. Não é tão bonito, mas ficou ajeitado. E agora o risco dele enroscar em algum lugar no sapato, claro, né, fica muito menor. Mas, de novo, ele vai crescer de novo, ele vai voltar a aparecer. A pessoa está viva, isso é normal. Por isso, recomendo fortemente que, se você tem essa condição nos pés, continue fazendo pedicure higiênico. Aqui também vemos que todos os dedinhos estão um pouco virados, ou seja, isso não é um estado natural, não é anatômico, não é o normal. Veja, o quarto dedo passa sob o terceiro, o segundo aponta para o primeiro e o primeiro para o segundo. Ou seja, tudo isso nos mostra que essas unhas o tempo todo, ou melhor, os dedos, eles estão o tempo todo em um estado meio torcido, muito apertado, e eles não gostam muito disso. Agora, como prometido, o dedinho amassado. Como você vê, eles estão junto, criando um ponto de contato e atrito na parte inferior do calçado, ou seja, na palmilha. Pode acontecer exatamente o que você está vendo agora, ou seja, elas ficam duras, como calos comuns. Essa é uma característica típica. Se você vir isso, nessas partes também aparecem calos. Isso acontece justamente por causa de sapatos apertados que simplesmente comprimem, apertam os pés, por isso vamos fazer o tratamento dos pés. Eu pego um disco, né, o meu é da Nipponovski, e coloco nele uma lixa descartável, essa lixa descartável aqui. Sim, esqueci a palavra disquinho, colocou o disquinho, mas o importante é que funcione. O meu é de 180 grits e o diâmetro é 24, ou seja, peguei um grande porque estou testando o aparelho. Novamente, sim, é um segmento acessível. Vamos ver como ele se sai no pedicure. Aqui defini a velocidade em 5 a 6 mil, ou seja, bem baixa, porque eu estava trabalhando com uma pele tão delicada, com uma área assim, e agora, de forma totalmente tranquila e absolutamente bem-sucedida, removemos essa secura. Agora, sobre o próprio tratamento dos pés, porque muita coisa é dita por aí. Esses humanopedicuristas, nem vou falar a palavra, mas vocês entenderam, né? Que tem lá uma espécie de seita, uma magia e outras coisas estranhas. Gente, sinceramente, vocês querem a verdade. Então, os calcanhares ficam secos não por causa de alguma coisa mística, mas por quê? Existem fatores que influenciam nisso. E enquanto a pessoa não eliminar esse fator, todos os calos e ressecamentos vão continuar aumentando. Os cosméticos que usamos, claro, nos ajudam, eles nutrem e hidratam, mas só eles, sozinhos e com discos de algodão, não vão resolver o problema. Ainda assim, é preciso repensar o estilo de vida e o calçado. E quando falei para minha modelo que... Ops, a lente embaçou. Desculpa. E quando falei para minha modelo que... Perguntei se ela mudaria o calçado ou o estilo de vida, e ela respondeu que não, que estava bem assim. Vamos lixar, vai ficar bom, está claro, né? Na maioria das vezes, as pessoas não querem mudar nada na vida. E por isso, não importa o quão inteligentes sejam os produtos que você use, o efeito vai ser muito, muito temporário. Por isso, fazemos pedicure todo mês. Tudo bem se as pessoas não quiserem mudar. Não podemos influenciar, nem precisamos ficar bravos com isso. Só me incomoda um pouco essa história de que alguém transforma isso em uma conspiração universal e em algum tipo de magia. Sim, tipo, agora Zeus vai fazer mágica e os calcanhares vão sarar. Não, os calcanhares não vão melhorar se continuar usando oscu e sapatos, ou andando descalça no apartamento aquecido, ou de chinelo na rua. Ou seja, isso tudo ainda vai ter um resultado. Mas o cuidado sistemático, sim, esse com certeza vai funcionar. E também é ótimo quando, depois da pedicure, colocam essas meias brancas limpas e fresquinhas. Claro, não poderia deixá-la com meias usadas, mesmo que ela tenha usado por apenas 5 minutos, porque já cuidamos dos pezinhos. E por hoje é só.